O preço da picanha no Brasil caiu pelo terceiro mês seguido em setembro, segundo um levantamento da revista Oeste. De acordo com o Instituto, o valor do corte caiu 1,12% em setembro, 0,57% em agosto e 1,10% em julho. No acumulado do ano, a queda está próxima de 4%. Ao todo, os valores cobrados por 11 tipos de carnes bovinas caíram no mês de setembro. Entre eles, cortes apreciados nos churrascos brasileiros, como alcatra, cupim e costela, caíram 1,44%, 0,62% e 1,54%, respectivamente. Além disso, cortes mais utilizados nas refeições diárias também ficaram mais baratos, como músculo, lagarto comum e acém. Conforme os dados publicados pelo IBGE, cerca de 70 alimentos ficaram mais baratos no Brasil em setembro. Arroz, feijão carioca, mandioca, óleo de soja, morango, melancia, açúcar, café solúvel e requeijão chegaram a apresentar queda de quase 22%. Já não tem mais desculpa, hein, Zé? Já está na hora de você marcar o seu churrasco aí em Brasília. O tempo dos pés de galinha já ficaram para trás, né? Olha, Vitor, era previsível a dificuldade na economia que enfrentaria o Brasil, o atual governo, né? Primeiro pela pandemia. Adotou-se aqui uma cópia internacional que, se algum autor de ficção falasse numa situação dessa de parar o mundo, ninguém acreditaria. Um dia. Agora, imagina praticamente 2 anos, né? Isso desorganizou a economia e de uma maneira muito brutal. Nós, quando estávamos ali saindo da pandemia, veio exatamente a guerra entre Rússia e Ucrânia, que acabou provocando grandes dificuldades. A maior dificuldade, para não alongar muito em toda essa história, era até de transporte. O transporte parou em boa parte do mundo. Não houve navios à disposição e as mercadorias de um lado não iam para o outro, ou seja, o mercado se descontrolou. E nesse descontrole, a inflação cresceu muito, porque é a demanda. Tem demanda, não tem produto, aumenta o preço. E agora nós vemos uma certa normalização do mundo. O de se espantar é com a rapidez com que a economia do Brasil vem se recuperando, né? É de se espantar porque o FMI, outras agências internacionais colocavam o Brasil lá na rabeira. Não, o Brasil saiu na frente. Não é só a inflação, mas também o aquecimento da economia e recuperação lenta, mas gradual, de empregos, o que é muito importante e mostra rapidamente o processo de evolução da economia. Ninguém contrata num posicionamento ou num cenário de negativo, né? Só um setor de confiança é que pode contratar empregados e assim está acontecendo. A deflação não é boa, né? A deflação ela atrapalha indústrias e tal, mas é, na verdade, um momento de reequilíbrio. Não é uma deflação que vai derrubar a economia do Brasil, mas é um reequilíbrio. E aí, carne, laticínios e tal, está voltando ao equilíbrio de oferta e de demanda. Tudo isso aí não foi por acaso aqui no Brasil, não é espontâneo. Houve um processo e ficaria muito melhor se houvesse o que queria o presidente Jair Bolsonaro de não lockdown, de um controle efetivo da pandemia, mas sem ficar em casa para sempre. Você, Schelp, sua análise sobre esses números todos que trouxemos, a queda nos preços dos alimentos e também essa comparação entre os índices de inflação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Schelp. Pois bem, em relação à inflação em geral, né, a gente teve aí nos últimos meses esses dados de deflação, que foi o que garantiu que a projeção de inflação para esse ano ficasse aí perto do teto da meta, né, da meta de inflação do Banco Central. Isso é uma boa notícia. Os economistas já preveem que nos próximos meses, que essa fase aí de deflação acabou, nos próximos meses vamos ter pequenos índices de inflação, mas muito baixos, coisa de 0,5%, 0,8%, o que é pouco e, portanto, não vai aí prejudicar muito essa projeção. Isso já está sendo considerado, né? Obviamente, a gente vê aí os dados de deflação muito associados à questão dos combustíveis e um pouco menos, mas também agora em relação aos alimentos. Em relação à carne,
é a questão da demanda mesmo, oferta e demanda. Imagine se tivessem adotado aqui no Brasil o que foi feito, por exemplo, na Argentina, tempos atrás, quando houve a inflação de carne, e lá é um item essencial para os argentinos, e o governo determinava que o produtor fosse obrigado a vender a carne, né? Aquela história de caçar o boi no campo, o que é sempre algo desastroso, porque o agricultor, o pecuarista é como qualquer outro, um empresário, um empreendedor, e ele vai oscilar, vai fazer a venda dele conforme os preços, né? Então, o que está acontecendo agora é que existe um grande estoque no Brasil de cabeças de gado em ponto de abate. E essa oferta, então, maior, acaba fazendo com que o preço caia, mesmo com um aumento na exportação de carne, principalmente da China, nesse último período. O que acontece é que os brasileiros ainda estão segurando as pontas para comprar carne, né? A demanda interna ainda não está tão grande, o preço ainda está alto, apesar de ter caído um pouco, mas ainda o brasileiro está procurando outras proteínas, porque a carne ainda está alta. Mas há uma boa notícia para o ano que vem. Em 2023, a estimativa é que o número de cabeças de gado no Brasil vai aumentar em 4 milhões, né? São 4 milhões a mais no ano que vem, no rebanho brasileiro, e isso certamente vai fazer também, ou vai permitir uma redução ainda maior nos preços. Para fecharmos, Fiuza. Olha, a inflação ainda é alta, né, para o período de 12 meses, mas é inevitável por conta da desgraça sobre a desgraça que foi esse enfrentamento demagógico da pandemia, com esse fecha tudo absolutamente mentiroso, que não preservou o verdadeiro distanciamento. Vimos a aglomeração principalmente aí nos transportes, e isso aí a gente tem que repetir, porque isso é um legado de um dano, né, imenso, que a gente vai pagar, o mundo vai pagar ainda por um bom tempo. Por que o Brasil está sob controle, diferentemente da Argentina e de vários países da Europa, Estados Unidos, se destaca? Por gestão macroeconômica. E por que é importante você reconhecer quando há uma boa gestão macroeconômica? Porque é assim que você faz as suas escolhas de representação. Então, por isso, o meu exercício aqui quase sempre é nessa direção. Eu já citei aqui, né, nos últimos 30 anos ou mais, eu reconheço momentos de boa gestão macroeconômica em quase todos os governos. Menos no da Dilma. O da Dilma realmente foi uma desgraceira, mas até no do Lula, no início, no primeiro ano e meio, teve boa gestão macroeconômica. Se há a honestidade do observador de apontar e reconhecer, aqueles de boa fé têm muito mais estímulo para insistir. E aqueles de fé duvidosa, né, de má fé escondida, ficam um pouco dissuadidos, né, para abandonar esses projetos e irem para a rapinagem pura. Então, nós estamos vendo o resultado de medidas corajosas de desoneração, de redução tributária, quando todos achavam que era suicídio, né, no momento de endividamento por causa do auxílio. E isso tudo, na verdade, resultou... E olha, esse período vai ser muito estudado. E eu não estou fazendo propaganda de nada, já falei. Eu quero aferir e constatar os períodos de boa gestão macroeconômica. E eu quero escolhê-los lá na frente, quem estiver decidido a representá-los. E esse período é um caso histórico, porque em relação à proteção das empresas contra a quebradeira, pelo menos para amenizar, socorro àqueles que teriam fome, corte tributário corajoso, que já está transformado em aumento de receita. Ou seja, foi uma medida corajosa, isso não é fácil de tomar, e já com os sinais de aquecimento, trazendo de volta aquela receita que muitos diziam que jamais voltaria, fora as medidas de desburocratização e uma série de medidas focais que não cabe citar aqui. Então, o nome disso é boa gestão macroeconômica, e isso, para mim, estará sempre no centro de uma decisão eleitoral.